O que faria um diretor consagrado por Hollywood ser desprezado por toda a indústria, depois de criar o filme cristão mais impactante dos últimos tempos? Mel Gibson sabia que não haveria volta. Sabia que tocar na crucificação de Cristo, com realismo brutal, fidelidade bíblica e um elenco disposto a sofrer de verdade, teria consequências. Mesmo assim, ele foi até o fim, sem apoio de estúdio, sem aval de ninguém, com uma convicção que incomodava e ainda incomoda. Só que o que pouca gente sabe é o que aconteceu por trás das câmeras. Fenômenos sem explicação começaram a surgir. O clima nas filmagens ficou estranho. As reações da equipe saíram do controle. Quem viveu, não esquece. Esse vídeo não é só sobre um filme. É sobre o peso espiritual de tocar numa história sagrada e o que isso custou a quem ousou filmá-la. O que aconteceu no estúdio de A Paixão de Cristo foi registrado, mas quase ninguém teve coragem de expor. Assista até o fim. Há detalhes que foram silenciados. E uma verdade que a mídia moderna preferiu não comentar. Antes de prosseguir, já deixa seu gostei aqui embaixo. Feito isso, vamos direto ao ponto. Desde o princípio, Mel Gibson mostrou convicção ao bancar pessoalmente cerca de 30 milhões de dólares, algo que pouquíssimos diretores teriam coragem de fazer. Essa atitude demonstrou força de vontade e responsabilidade, pois ele estava certo de que precisava seguir adiante, mesmo quando grandes estúdios se recusavam a apoiar o projeto. Esse clima de exclusividade, sem a interferência das empresas de Hollywood, abriu caminho para decisões artísticas ousadas. A escolha de usar aramaico, latim e hebraico serviu como passo definitivo, rumo a uma obra que buscava fidelidade histórica, mas também queria tocar o coração do público. Jim Caviezel, no papel de Jesus Cristo, carregou sobre si um peso maior do que apenas interpretar um personagem. Alguns dizem que ele viveu cada cena. Em uma entrevista, Caviezel contou que, antes de aceitar o papel, recebeu um aviso do próprio Mel Gibson. Seria um desafio físico e espiritual tão grande que poderia afetar de forma irreversível a carreira de qualquer ator em Hollywood. No entanto, Caviezel respondeu que sentia ter nascido para esse papel, apontando inclusive que tinha as mesmas iniciais de Jesus Cristo, JC, e 33 anos de idade. Essa espécie de identificação profunda fez crescer a curiosidade dos colegas, pois não é comum ver um ator abraçando um projeto tão arriscado sem hesitar. Quando as gravações começaram, a equipe percebeu que a produção teria de lidar com um cenário inóspito, incluindo terrenos irregulares, ventos gelados e chuvas inesperadas em Matera, na Itália. Não era uma superprodução cercada de luxos e facilidades. Ao contrário, todo dia tinha sua parcela de contratempos. Mesmo assim, o clima de mistério pairava sobre o set. Alguns sentiam uma atmosfera intensa, como se a história encenada despertasse um sentimento especial em cada um. Para reforçar a ideia de autoridade, basta lembrar que a maior parte da equipe técnica era extremamente experiente, gente calejada em Hollywood, porém nem esses profissionais estavam preparados para tantas surpresas. Os relatos mais marcantes envolvem os acidentes que ocorreram em cena, alguns sem qualquer explicação lógica. Logo no início da produção, Jim Caviezel foi atingido por um chicote de verdade durante a recriação de uma das passagens mais dolorosas da trajetória de Cristo, gerando ferimentos que não estavam no cronograma. Além disso, houve o episódio em que um raio caiu próximo ao ator e ao assistente de direção, Jean Michelini, em momentos diferentes. No caso de Caviezel, o choque elétrico foi tão forte que todos temeram pelo pior. O próprio ator descreveu a sensação como um susto que mexeu com sua fé, mas ele resistiu e retornou às filmagens com determinação. Outro momento de grande tensão envolveu a famosa cena da crucificação, na qual Caviezel precisava carregar uma cruz bem pesada. Alguns podem achar que se tratava de um objeto cenográfico leve, mas a verdade é que a produção decidiu usar uma cruz real para dar mais veracidade. Ao cair durante uma tomada, Caviezel deslocou o ombro, e o grito que se ouve na versão final do filme não é atuação, é dor real. Mesmo ferido, ele continuou.
Quem estava presente afirma que havia algo quase indescritível nos olhos dele, que demonstrava empenho para concluir cada cena e reforçava a expectativa de que havia um propósito maior naquilo tudo. O assistente de direção também sentiu na pele essas esquisitices. Levou uma descarga elétrica quando o clima parecia estável e não havia sinais de tempestade. O grupo começou a se perguntar como explicar 2 raios no mesmo local, atingindo pessoas que estavam gravando a história de Jesus Cristo. Esse tipo de pergunta instiga a curiosidade, mas também traz um senso de que havia algo além do comum acontecendo ali. Mesmo quem não acreditava em nada ficou intrigado, pois o risco de uma fatalidade era grande. Era como se a equipe inteira estivesse testando seus limites físicos e mentais a cada nova filmagem. Enquanto isso, Mel Gibson mantinha a postura de autoridade no set, garantindo que todos entendessem a importância de cada detalhe. Ele recusou qualquer suavização das cenas de violência, argumentando que a realidade da crucificação foi dolorosa e brutal. Queria que o público sentisse na pele o que acredita ter sido o sofrimento real de Cristo. Muitos críticos questionaram se o nível de violência não seria exagerado, mas Gibson sustentou a ideia de que a intensidade estava ali para criar impacto no espectador. Esse choque não era mera exploração. Ele acreditava que o sacrifício de Jesus precisava ser mostrado na forma mais fiel e, segundo ele, honesta possível. Para quem assistia de perto, havia uma mistura de fascínio e preocupação. Certos colegas de trabalho começaram a notar feridas de verdade nas costas de Caviezel, resultado das cenas de flagelação em que o chicote, mesmo coreografado para não machucar o ator, acabou atingindo-o mais de uma vez. Ele ainda enfrentou noites mal dormidas e um frio excessivo nas cenas externas. A cada cena, o desconforto tomava conta do elenco, mas reforçava a sensação de realismo. Além disso, o diretor não abria mão de filmar em locações que lembrassem com fidelidade a região e a época bíblica, o que significava subir e descer em costas íngremes, suportar vento cortante e enfrentar mudanças bruscas de temperatura. No meio de tanta adversidade, não foram poucos os que relataram ter vivenciado experiências intensas, como enxergar silhuetas com roupas antigas que apareciam sem que ninguém as identificasse na equipe. Ao final das gravações, essas aparições simplesmente não foram mais vistas. Houve também quem afirmasse ter sentido uma espécie de tranquilidade interior ao pisar em determinados pontos do cenário, ainda que o clima estivesse completamente hostil. Para alguns, era mais do que um filme. Era uma experiência transformadora, capaz de despertar reflexões sobre temas que vão além do entretenimento. A força dramática não ficou restrita a Jim Caviezel. Os relatos indicam que Pedro Sarubi, que interpretou Barrabás, também viveu um momento marcante. Ele descreveu que, durante as gravações, enxergava nos olhos de Caviezel algo que lembrava compaixão genuína, uma sensação que ele não conseguiria explicar racionalmente. Esse contato mexeu com ele a ponto de gerar mudanças profundas em sua maneira de enxergar a figura de Jesus. O mesmo efeito aconteceu com o ator Luca Lionello, que interpretou Judas e, segundo se comenta, se dizia ateu antes de participar do filme. Depois acabou buscando o batismo, mudando completamente a sua visão espiritual. A convicção daqueles que se envolveram com a produção gerou um movimento de identificação tão forte que até membros de outras crenças passaram a questionar suas próprias convicções. Para consolidar ainda mais esse enredo de mistério, houve quem falasse que o cenário parecia ter vontade própria. Alguns equipamentos falhavam sem motivo técnico aparente, como microfones e câmeras que paravam subitamente. Em outros casos, o clima abruptamente mudava, trazendo vento violento e nuvens carregadas em horários completamente improváveis. Só para instantes depois, tudo voltar ao normal. Um dos casos mais comentados foi o de uma ventania que surgiu do nada e derrubou parte da estrutura de apoio, fazendo vários envolvidos se perguntarem: era apenas um acaso ou um lembrete de que aquela história era maior que todos? Diante de tantos episódios, não é surpresa que boa parte da equipe tenha sentido vontade de falar sobre fé,
sacrifício e esperança durante os intervalos das filmagens. A discussão sobre religião, que muitas vezes divide as pessoas, ali se transformou em algo que unia. O peso espiritual do tema mexia com cada um de maneira diferente. Para alguns, o que acontecia era um sinal claro de intervenção divina. Para outros, tudo se resumia a acidentes de trabalho, embora notavelmente estranhos. E havia ainda quem preferisse não comentar, mas mantinha um olhar pensativo. No fim, a obra se tornou um sucesso gigantesco de bilheteria, chegando a arrecadar mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo. Um número impressionante para um filme que custou em torno de 30 milhões. Porém, o impacto mais significativo pode ter ocorrido nas vidas de quem participou da produção e de quem assistiu, pois muitos espectadores relataram mudanças na forma de encarar a figura de Cristo, além de um estímulo para aprofundar a leitura dos evangelhos. Em conversas posteriores, vários membros do elenco e da equipe confirmaram que não encaravam mais a fé do mesmo modo de antes. É como se cada qual carregasse consigo uma experiência que transcendeu o simples ato de gravar ou assistir a cenas intensas. Como ponto central da narrativa, surge a mensagem do Evangelho, especialmente João 3,16, que diz que Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Esse versículo aparece muitas vezes como uma espécie de resumo do sentimento que tomou conta do elenco. O sacrifício de Jesus, detalhado de forma gráfica no filme, atingiu até mesmo quem não tinha familiaridade com a Bíblia. Há depoimentos de pessoas que, após o lançamento, buscaram mais informações sobre passagens bíblicas, participaram de reuniões religiosas ou até optaram por novas práticas de caridade. Cada um reagiu de maneira particular, mas quase sempre com um toque de admiração pela história de Cristo. Em entrevistas, Jim Caviezel deixou claro que considerou um privilégio interpretar Jesus. Apesar das dores, do frio intenso e dos machucados, ele se manteve firme, pois sentia um propósito forte naquela narrativa. Em certa ocasião, chegou a afirmar que, embora passasse por dificuldades no set, nada se comparava ao que o próprio Cristo enfrentou. O ator precisou inclusive de cirurgias cardíacas após as gravações, algo que muitos entendem como consequência do esforço físico e do estresse acumulado ao longo do processo. Ainda assim, Caviezel se mantém otimista, sempre reforçando que pretende continuar usando sua arte para levar mensagens inspiradoras ao público. Mel Gibson, por sua vez, também parece ter saído marcado. O diretor declarou em várias entrevistas que A Paixão de Cristo mudou profundamente sua perspectiva sobre cinema e espiritualidade. Ele alegou que as críticas sobre a violência excessiva não o abalaram, pois acreditava que estava apresentando os fatos de maneira fiel ao relato bíblico. Além disso, Gibson afirmou que o projeto não se resume à exposição do sofrimento, mas sim à história de amor incondicional de Cristo, representado pelo sacrifício na cruz. O diretor costuma citar que é justamente a ressurreição que dá sentido a tudo, lembrando que a morte de Jesus foi seguida por um triunfo maior, oferecendo esperança ao mundo inteiro. Outra figura que ganhou destaque após o lançamento foi o ator que interpretou Pôncio Pilatos, Christo Chopov. Ele demonstrou respeito pela narrativa, mesmo não sendo adepto fervoroso de qualquer religião. Em entrevistas, Chopov contou que se impressionava com a força dos colegas e com o comprometimento, quase total, que todos mostravam. O ambiente de filmagem, de acordo com ele, era permeado por uma sensação intensa de responsabilidade, como se cada cena fosse um dever, não apenas uma atuação. Muitos acreditam que esse sentimento coletivo influenciou o resultado final, contribuiu para o sucesso estrondoso do longa. Também chama a atenção o relato de Cláudia Gerini, que fez o papel da esposa de Pilatos. Ela mencionou que, em alguns momentos, sonhava repetidamente com passagens bíblicas, mesmo sem ter decorado as falas específicas. Esses sonhos, segundo ela, provocavam reflexões sobre vida, morte e fé. Não se tratava de uma simples curiosidade cinematográfica,
Ela mesma afirmou que se sentiu sacudida por aquele projeto. Isso comprova que a produção conseguiu ir além do âmbito profissional, afetando cada participante de modo profundo. Interessante notar que, com o passar do tempo, muitos filmes de inspiração cristã tentaram repetir o êxito de A Paixão de Cristo, porém poucos se aproximaram do mesmo impacto. Alguns especialistas argumentam que o diferencial da obra de Gibson foi justamente o nível de dedicação, tanto físico quanto espiritual, envolvido no processo. O elenco sangrou de verdade, sentiu dores verdadeiras e encarou riscos concretos de saúde. Há quem diga que esse realismo extremo transparece na tela, tocando o espectador de forma visceral. E para quem é cristão, a história ganha um significado ainda maior, pois reforça o sacrifício descrito no Novo Testamento. Uma das passagens mais lembradas do filme é a da crucificação, gravada ao longo de 5 semanas, praticamente 1/3 do cronograma total de filmagens. As cenas meticulosas exigiram de Caviezel uma postura estática por horas seguidas, sob frio intenso, com maquiagem que levava muito tempo para ser aplicada. A dor nas costas, nos ombros e nas articulações não era fictícia. A intenção era retratar fielmente o sacrifício de Cristo, que, de acordo com os registros bíblicos, suportou humilhações e torturas extremas antes de exalar o último suspiro. É impossível ficar indiferente diante de tamanha dedicação artística, seja do ponto de vista religioso ou não. Alguns membros da equipe de maquiagem também relataram experiências estranhas. Por exemplo, quando cuidavam das feridas cenográficas de Caviezel, percebiam que algumas se confundiam com hematomas reais, pois o ator já estava machucado de tantas cenas de flagelação. As marcas ficavam ali, tornando o processo de caracterização complicado, já que era preciso diferenciar o que tinha sido criado para o filme do que acontecia de verdade no corpo dele. Apesar de tudo, o ator preferia não reclamar, acreditando que cada machucado reforçava a missão de representar Jesus de maneira genuína. Há ainda outro fator que muitos gostam de destacar. Mel Gibson se manteve firme em sua ideia de passar uma mensagem central sobre o perdão e o amor incondicional de Deus. O filme não termina de maneira pessimista. Ele apresenta a ressurreição como a conclusão vitoriosa de uma trajetória carregada de sofrimento, algo que remete diretamente à crença cristã de que a morte não foi o fim para Jesus. Essa esperança cativou muitos espectadores que saíram das salas de cinema emocionados e, em alguns casos, decididos a rever conceitos de vida. Não à toa, a produção se tornou pauta em debates religiosos e acadêmicos, sendo usada até em projetos educacionais. Após o sucesso, Mel Gibson chegou a comentar publicamente que pretendia continuar explorando temas bíblicos, como a possível sequência, abordando a ressurreição de Cristo e eventos posteriores. Os rumores sobre esse projeto deixaram muita gente em estado de expectativa, pois o potencial de mexer novamente com as emoções do público seria grande. Enquanto isso, Jim Caviezel também seguiu dando declarações de que, se fosse chamado para reprises desse universo, aceitaria sem pensar 2 vezes, mostrando que o comprometimento espiritual dele continua vivo. Para quem acredita que nada disso passa de coincidência, basta lembrar dos testemunhos de quem largou o ceticismo e se aproximou de alguma forma de práticas cristãs, depois de participar ou conhecer os bastidores do filme. Luca Lionello, o intérprete de Judas, por exemplo, se converteu ao cristianismo e batizou os filhos. E não foi só ele. Houve também relatos de membros da equipe técnica que se inspiraram no que vivenciaram para buscar respostas na Bíblia ou em grupos de estudo. Esse fenômeno mostra que, além do impacto comercial, o filme provocou repercussões profundas no campo pessoal de muita gente. A soma de todos esses elementos coloca a paixão de Cristo em uma categoria única, um projeto, que uniu sacrifício real, fenômenos inusitados e fé genuína por parte de vários integrantes. Não se trata de um mito inventado para promover bilheteria extra. Há depoimentos, imagens de bastidores e histórias confirmadas pelos próprios envolvidos. O tema continua sendo discutido até hoje,
tanto em ambientes religiosos quanto em círculos artísticos, reforçando a ideia de que certos acontecimentos podem ultrapassar a lógica e deixar ecos na memória coletiva. Não é exagero dizer que quem assiste ao filme sente algo diferente, seja pelo aspecto religioso ou pela força bruta das cenas. Alguns ficam impressionados com a riqueza de detalhes históricos. Outros se comovem pelo realismo do sofrimento e pelo olhar de compaixão que Caviezel transmite na pele de Jesus. Para os cristãos, a mensagem principal se concentra no sacrifício de Cristo e no convite à redenção oferecida a todos. O próprio texto bíblico, em João 3,16, serve como lembrete de que esse amor divino está disponível para quem desejar aceitá-lo. Há quem saia do cinema tocado pela convicção de que a história de Jesus não é apenas um conto antigo, mas um relato que afeta vidas no presente. É válido ressaltar também a reação de quem não professa a fé cristã, mas encara o filme como um mergulho profundo na história e nos costumes da época. Muitos historiadores reconhecem a tentativa de verossimilhança e a coragem de filmar em idiomas antigos. Embora haja divergências sobre certos detalhes, o impacto cultural é inquestionável. Além de tudo, o fato de ter conseguido tanto público mostra que existe interesse em narrativas que vão além do entretenimento raso, explorando temas sobre dor, sacrifício e esperança. Para cada pessoa que se disponha a assistir a Paixão de Cristo, existe a possibilidade de refletir sobre o que significa amor incondicional e até onde alguém iria para demonstrá-lo. O filme não é apenas uma narrativa linear de eventos bíblicos, é um convite para pensar sobre fé, coragem e compromisso. E se há algo que a produção deixou como aprendizado, é que a persistência de um diretor e de um elenco pode produzir resultados grandiosos, mesmo em meio a críticas severas e dificuldades extremas. A mensagem final continua ecoando. Cristo morreu por todos, mas vive, e cabe a cada um escolher se aceita ou não o perdão oferecido por ele. A grande questão, portanto, não é simplesmente saber se raios ou chicotes de verdade atingiram o elenco, ou se os fenômenos relatados são sinais divinos. O ponto essencial está na intensidade com que cada pessoa envolvida vivenciou a história, tanto os atores quanto o público. Para muitos, foram sinais de algo superior. Para outros, um chamado à transformação pessoal. E para quem prefere ficar distante de explicações espirituais, ainda resta uma obra cinematográfica forte, que resiste ao tempo e provoca reações intensas por onde passa. Como conclusão, vale reforçar que, conforme o relato bíblico, Jesus não apenas viveu sem pecar, mas aceitou a crucificação para abrir caminho à redenção de toda a humanidade. A Paixão de Cristo tentou retratar esse evento de maneira crua, sem esconder a brutalidade. E, ao fazer isso, conseguiu despertar na equipe e no público uma série de sensações e reflexões que se estendem até hoje. Por esse motivo, muitos consideram que não se trata apenas de um filme, mas de um testemunho de fé e coragem, capaz de levar cada um a avaliar sua própria caminhada. Não há dúvida de que a produção cravou lugar especial na memória coletiva, deixando clara a força de um sacrifício que marcou a história. E hoje, se essa história toca o seu coração, o convite continua de pé. Abra-se para a mensagem do Evangelho. Aceite o perdão que Jesus oferece e permita que esse amor afete sua vida de modo prático. É um passo que só cada um pode dar por si. Se esse conteúdo foi de valor para você, recomendo fortemente que você assista a esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, eu revelo o outro lado da morte de Cristo que os filmes e novelas não mostram. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.